e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais esse encontro. Direto ao assunto, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler o versículo 45 e o versículo 46. Vamos lá? A projeção, coisa boa. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Vamos orar. Deus bendito, glorificado seja o teu santo nome. Tua bênção, as tuas mãos têm sido sobre nós, em meio às enfermidades, lutas do dia a dia. Nós estamos aqui, Santo Deus, para pregar a tua palavra, aonde nós já ofertamos, já louvamos, as crianças estão na sala, e esse é o momento de explicar e aplicar a tua palavra. Nos dá a direção do teu Espírito Santo para que tudo que for pregado seja de acordo à necessidade da igreja. Lembra de nós, oramos em nome de Jesus. O tema nessa noite, eu escolhi: salvação, com dores fomos gerados. Salvação, com dores nós fomos gerados. Quero fazer aqui uma breve introdução, falando desse capítulo 13 de Mateus. Mateus, ele fala aqui de 7 parábolas. A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, do tesouro escondido, da pérola de grande valor e a parábola da rede. Um bloco assim de 7 parábolas. E essas primeiras 4 parábolas, Jesus está pregando para a multidão. No início do capítulo ele vai dizer que ele foi para o mar, é como se o barco fosse o púlpito e tivesse aquela multidão. E ele começa a pregar a parábola do semeador, até o versículo 9, praticamente. E do versículo 11, ou do versículo 10 até o 17, vem aquelas perguntas: Pedro e João, justamente Pedro, por que tu nos prega por parábola? E a palavra parábola é comparação. Todas estas 7 parábolas, o foco mesmo era apresentar o reino dos céus. E todas as parábolas, do semeador até a rede, era apresentar ou comparar como seria o reino dos céus. E Pedro indaga ali do versículo 9 até o 17, e ele vai citar Isaías 9, 8, praticamente ali que esse povo foi falado, mas eles endureceram os seus corações, não viram. E ele vai dizer: mas bem-aventurados são vocês, somos nós, que estamos vendo e ouvindo. E ele continua ali as parábolas, vai para a parábola do joio e do trigo, depois entra no fermento e do grão de mostarda, aí explica a parábola do joio e do trigo, e ele chega na parábola do tesouro escondido, que é o versículo 44. Ele vai dizer que um homem achou no campo um tesouro escondido. E a salvação é assim, porque lá na pérola de grande valor, ele vai dizer que um negociante, ele buscou boas pérolas e encontrou a pérola de grande valor. Enquanto no tesouro escondido ele achou, lá da pérola ele buscou. O que é a pérola? Vamos falar um pouco aqui sobre a pérola. Como a pérola, ela é gerada dentro da ostra. A ostra está lá, no fundo do mar. E vem um objeto estranho dentro da ostra. É aquela briga, é como se fosse um grão de areia dentro da ostra. E aquela briga causa dores na ostra. E às vezes dura até 3 anos. E com aquela briga da ostra com aquele objeto estranho, ela forma camada sobre camada, até formar uma palavra naca, ou nacá, que é madrepérola. Surge uma pérola de grande valor. Aquilo que era dor, aquilo que era sofrimento naquele molusco, se transforma em uma pérola de grande valor. Salvação, com dores fomos gerados.
E essa aqui é uma parte introdutória, explicando um pouco do capítulo 13, explicando um pouco que é a pérola de grande valor. E vamos aqui na introdução, no desenvolvimento, falar de alguns personagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, explicando dessa pérola de grande valor, e depois vamos para a parte conclusiva. Mas tem um personagem na Bíblia chamado Jabez, lá em primeiro livro das Crônicas 4:9. O que diz esse personagem Jabez? 4, 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo, porquanto com dores o deu à luz. Versículo 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se tu me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, a tua mão for comigo, e fizeres do mal, não seja afligido, e Deus lhe concebeu o que tinha pedido. Deixa aí. Jabez literalmente quer dizer dores. Ele nasceu, mas com dores. E ele orou ao Senhor. E nesse versículo 10, ele faz 4 pedidos ao Senhor. O que ele diz? Porquanto Jabez invocou o Senhor de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimamente. Primeiro pedido de Jabez, bênção, Senhor, me abençoa. Segundo pedido, e meus termos ampliares, que minha vida ela possa ser progressa, ela possa ter bênção. E se tua mão for comigo, eu não posso, Senhor, sair ou andar se não for a tua direção. E que nas minhas dores eu não seja afligido. A oração de Jabez, Deus ouviu. Dores, aflições, ele foi o mais ilustre, ele orou ao Senhor. Nós temos dores nos campos da nossa vida, dores no financeiro, dores na saúde, dores na família, dores fisicamente, dores espiritualmente, mas em certo momento Deus ele ouve. Não é que nós aqui no sobrenatural vamos orar e Deus como Deus do Aladim, não. Mas era a necessidade daquele cidadão que já nasceu com dores, e ele orou ao Senhor. Talvez nós possamos ser um Jabez da vida, exagerado com dores, aflições. Se eu fosse contar aqui minha vida, mas eu vou chegar naquele tópico novamente de falar da minha experiência dessas dores. Mas quando eu vejo as dores de alguns irmãos, eu digo, rapaz, eu estou bem. Me permita aqui falar, a irmã, mulher do Araújo, quando eu ouço um pouco a história dela, eu estou bem. Quando eu vejo o pastor Adimar contar as histórias dela, eu disse, eu estou bem. Mas é a minha experiência para com o Senhor. E se quer livrar das dores, tome essa experiência de Jabez como experiência para nós, porque não é doutrina, é experiência, mas ele foi orar ao Senhor. Senhor, a dor está grande. E o Senhor abençoou e tirou a dor daquele rapaz, transformou aquela dor em alegria, tanto que ele foi o mais ilustre. Então, em certas dores da nossa vida, e quando nós oramos o Senhor, Deus ele ouve o nosso clamor. Mas nem sempre é assim. Vamos para o segundo personagem, Paulo, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12. Acho que é o verso 8, né? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que de mim se desviasse. Então Paulo ali, nessa experiência do espinho na carne, 3 vezes ele orou. Jabez orou e aquela dor foi tirada. Paulo não. Paulo orou por 3 vezes e aquela dor continuava, né? E ele disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, né? A experiência de Paulo com a experiência de Jabez é diferente, mas é com o mesmo propósito, assim como a pérola foi gerada. É trabalhar em nós e através de nós. O Senhor sabia da necessidade de Paulo, sabia daquela aflição que ele estava passando, sabia da aflição de Jabez.
Ele sabe quem é o Jorge, sabe quem é cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Nós estamos buscando ao Senhor. E essa pérola, madrepérola, que ela está sendo gerada em nós, não é de qualquer jeito. Ele vai falar em Filipenses 2,14, se não me engano, 2,7: operai a salvação com temor e tremor. É trabalhando. Essa salvação no plano de Deus, ela já está completa, mas em nossos dias vai descortinando, vai se revelando, mas no projeto de Deus já está completo. E Ele sabe das pérolas que Ele quer gerar, dessa pérola de grande valor. Então eu falei de Jabez, que orou ao Senhor, e o Senhor tirou aquela dor. Falei de Paulo, que orou, mas o Senhor não tirou, mas ao mesmo tempo disse: a minha graça te basta. Então há petições ao Senhor que rapidamente Ele atende, mas outra é no tempo dEle, é da vontade dEle. Às vezes há dores, às vezes sofremos dores que não gera pérola. Mas antes disso, eu quero falar um pouco da minha experiência. Não tem como eu fugir. Há 6 anos atrás, aquela dor que eu senti naquela UTI, e toda vez que um irmão fala, e toda vez que a igreja fala, não tem como eu não me emocionar, porque eles estavam lá no período carnavalesco, e quando souberam que o irmão Solimar estava na UTI, e esse nome AVC, UTI está morto, mas literalmente era dores, mas através da oração dos irmãos, através do corpo, literalmente eu tive um grande milagre. Eu não aguentei aquelas dores, e lá na UTI eu digo: Senhor, a tua graça me basta, eu quero ser arrebatado, pode me levar, mas se for da tua vontade, parecia o coração de Jabez, né? Se tu me tirares desse quadro aqui, e se tiver alguém na família, vizinho, igreja, me usa, para que através dessa experiência, pérolas venham ser geradas. E a dor passou, saiu, e eu estava já com 10 dias lá em casa, e naquela ansiedade. 3 meses depois eu fui fazer uma tomografia, o médico olhava: pai, tua cabeça, tu teve um AVC? Tive. O doutor Tuá me abordou, disse: pai, tu morreu, foi 70%, eu disse: foi 100%. Deus me ressuscitou. Eu dei uma de Lázaro, passei 4 dias, e eu estou aqui, e por causa da oração dos irmãos, eu estou aqui, há 6 anos, glória a Deus, por causa dessa pérola, por causa dessas dores. Então eu falei da experiência de Jabez, da experiência de Paulo, da minha experiência. Tudo isso é uma parte de introdução, e a parte conclusiva, eu creio que eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu quero falar de algumas lições e aplicações dessa parábola da pérola de grande valor. Primeiro, Salmos 119, versículo 3. A tristeza pode vir, mas a alegria vem Salmos algumas lições. A salvação, ela é mais doce que o mel. E não praticam Salmos 119, versículo 104, não é isso aí não. Salmos 119, 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odiei todo. É o versículo 8, com certeza. Salmo 104, Salmo 119, versículo 108. Salmo 119, vamos ver aqui, não tem problema não. É porque o Salmo 119, ele é grande, 175 versículos, e às vezes a gente se perde, mas não tem nenhum problema. A salvação, ela é mais doce do que o mel.
Se eu não encontrei, não tem nenhum problema. Mas está no Salmo 108, Salmo 119, no decorrer da mensagem, se eu lembrar. Mas aqui está falando que as aflições, elas podem vir. Primeira lição, né? A tristeza pode ser agora, mas a alegria pode ser posteriormente. Isso aplica também no Salmos 30, versículo 5, onde fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Passamos por dores, por aflições, por dificuldades, mas ela está gerando, a pérola está sendo gerada. Não é assim como foi gerada no coração do Jorge, no coração do pastor, mas é cada um que Deus chama, porque esse homem buscou muitas pérolas, mas quando encontrou aquela pérola de grande valor, ele vendeu tudo. Não é que a salvação seja comprada, mas é renúncia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria da salvação, ela vem pela manhã. Todas as aflições, problemas, angústia, tudo isso Deus quer nos dar lições. 2, a tristeza pode ser agora, como eu falei, mas a alegria, ela vem posteriormente, citada lá em João 16, 20, daquela mulher, que ela estava com dores para ter a criança, e Jesus compara aquela mulher, também falando para nós: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa alegria, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É a pérola sendo gerada, é camada sobre camada, são dores e aflições, e a mulher, quando ela está com dores de parto, aquelas contrações, eu sei que é muita dor, mas quando nasce aquela criança, ela se esquece daquela dor, porque vê um filho. E assim o Senhor falava para os discípulos, e essa palavra é para nós: suporte as dores, suporte as aflições, é camada sobre camada. Essa pérola, ela passou 3 anos para ser gerada. Você pode ser nessa noite, e pode ser que você esteja sofrendo também, e parece que essa pérola nunca foi gerada. Tem um cidadão que eu estou assistindo aqui, e eu disse: meu irmão, há quanto tempo você tem de crente? Ele dizia: há 20 anos. Eu disse: você já trouxe quantos para a casa do Senhor? Ou quantos você já gerou? Ele baixou a cabeça. Parece que você está só enchendo a igreja, enchendo de problema, enchendo de dificuldade. E que salvação é essa? Que pérola é essa que eu nunca falei para ninguém? Uma salvação com temor e tremor. Então a minha vida e a tua vida é uma mensagem para aqueles que estão lá fora. Se Cristo me salvou, e se foi gerada uma pérola de grande valor, por que eu não exponho para o mundo aí fora, para os meus colegas de trabalho, para a minha vizinhança? Quem é você hoje? E ele ficou assim. Então reflita sobre a sua vida cristã, porque não é o tempo de crente, não é eu ter 25 anos, o pastor João Pedro ter 35, e outros aqui, o José Luiz, mais de 40, mas essa pérola, ela gerada em ti, e você assim produzindo frutos. Se você está fazendo isso, glória a Deus. Se não, reflita, porque senão pode ser que vá cair naquela parábola das moedas, daquele que pegou, enterrou, sabia que ele era duro, e os outros progrediram: entra bendito do Senhor, entra bem-aventurado, mas o outro: apartai-vos de mim. Então essa pérola, ela é gerada em nós, e quando é operado, com certeza é de grande valor externo para aqueles que estão ao meu redor. Dores a tempo e a fora de tempo. Tem um rei chamado Asa, lá em 2 Crônicas 16, 12. O Reino Unido ali é o terceiro rei de Israel, de Judá. E no ano 39 ali, no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos seus pés, e a sua doença era em extremo, grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor. Eu estava lendo um pouco sobre Asa, um rei que fez uma revolução, tirou os ídolos, fez grandes coisas, mas no final adoeceu dos pés e confiou mais nos médicos do que no Senhor. Tem muitos que caminham, mas na hora
deixa de confiar no Senhor. Asa. Então, há dores, há tempo e há forma de tempo. Outros mesmos na hora da dor não se arrepende. Lucas 23, 39. O rei Asa serviu, mas no final terminou confiando nos médicos. Esse cidadão aqui, o malfeitor, lá que estava pregado, ou sendo morto ao lado da cruz, e um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Não é porque fulano está passando por aflição, fulano está passando dificuldades, há muitos que clamam, mas o coração está distante, ao lado de Jesus, ao lado do Salvador, a pérola querendo ser gerada, e ele murmurando, falando: se me tira dessa cruz, se tu és o Cristo. Então há muitos nessa hora que confiam mais em médico, que mesmo ao lado do Senhor, fica duvidando. Já o outro, uma vez o pastor João Pedro pregou aqui sobre os diálogos, o outro Deus ouviu: rapaz, nós estamos aqui na condição de condenado, Senhor, lembra-te de mim. E aquela oração, ela foi aceita. Então não é porque está com dores, não é porque está com lutas, que a pérola está sendo gerada. Enquanto essa pérola historicamente durou 3 anos, há muitos que demoram. Há muitos que estão com muleta de 10 a 15, 20 anos e não gera ninguém. Como esse cidadão que eu estou pregando para ele e assistindo. É hora de você gerar. É hora de você falar dessa pérola de grande valor. Essa moedinha tem que gerar. Não foi uma coisa qualquer. Foi uma pérola de grande valor. Outros que na hora da dor oram, no caso de Jabez. Outros, Paulo também, a minha graça te basta. Tudo isso acontece dentro do homem, para que a pérola seja gerada. Não desanime nas aflições. Pode ser que essa pérola esteja sendo gerado dentro de você ainda. Não baixe a cabeça, não baixe a guarda. Use toda a armadura de Deus. Mas é toda a armadura para que no dia mau possais estar firme. Nas aflições do tempo presente, ou as aflições, outra lição no 7, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. Romanos 8, 18, Paulo ali fortalecendo a igreja. Mas é um versículo que eu gosto desse versículo, porque para mim, Paulo falando da experiência dele, eu tenho por certo, não é dúvida, que as aflições, as dificuldades, as lutas, a tribulação do tempo presente, do momento, não se compara com a glória que há de vir. Não se compara, a salvação não se compara. O problema que eu estou passando é diferente daquilo que o Senhor tem para mim, tem para você. E essa palavra, ela é de edificação, ela é de fortalecimento. Salvação, com dores fomos gerados. Estamos passando por momentos difíceis, lutas, dificuldades, mas a maior aflição, aqui no ato de conclusão, quem sofreu por nós? Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo, ele sofreu todas as dores, sofreu tudo por mim, sofreu por você, e muitas vezes nós não valorizamos o que eu passei, o que eu estou passando, problemas no físico, a irmã Biraci, mas é incomparável o que o Senhor fez por nós. Bote bem em Apocalipse 10, 9 e 8. Lembrei aqui, para poder contextualizar com Cristo. Finalizando, Apocalipse 10, 8 e 9. 10, 9. E a voz que desceu do céu, tinha ouvido, tornou a falar comigo, só isso aí. E disse: vai,
toma o livrinho, abre na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Versículo 9. E fui ao anjo dizendo: dai-me o livrinho. Ele disse-me: tomam e comam, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Jesus, da boca para fora, é sabor de mel. Aí tem até aquele louvor: agora é só vitória, agora é só vitória. Aí, rapaz, se eu falasse com Andamares, é bom, é lógico que é só vitória. Mas na hora que desce no ventre do sacrifício de Jesus, para muito é amargo, e ele escorre. Então Jesus pagou um alto preço. Ele é a pérola de grande valor. Foi por causa dele, do sacrifício dele, que eu, você, nós que estamos aqui assistindo, estamos aqui. O homem negociou, vendeu tudo e achou aquela pérola de grande valor. Eu acho que eu já preguei umas 2 vezes aqui, Cantares 3, e ele vai falar de um homem que buscava o amado de sua alma, mas principalmente o versículo 4, Cantares 3, 4. E ele buscou na cama, e ele se levantou, e ele foi para as praças, e ele chegou no versículo 4, ele perguntou: achaste o amado da minha alma? Mas no versículo 4, ele vai dizer: apartando-me eu um pouco deles, da cama, da população, da minha visão, logo encontrei o amado da minha alma, a pérola de grande valor. Agarrei-o, guardei. Então guarde essa pérola, Cristo Jesus. Fale dela, externe ela. Ainda há muitas pérolas a ser gerado. Muita, essa igreja aqui, ó, tem esse local, tem em cima assim. Eu almejo ver assim, pela permissão de Deus, aqui, como o pastor João Pedro tem essa visão, de vir aqui 2.000, 3.000 pessoas, mas cabe a nós, a cada um de nós, falar dessa pérola de grande valor. Você tem entendido? Salvação, com dores fomos gerados. Finalizei bem em Gálatas 6, versículo 18, a experiência de Paulo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja comigo, com vosso Israel. Vê se é o versículo 17. Tem um versículo 19 mesmo. É esse mesmo. Desde agora ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que me escolheu, o Senhor que nos escolheu. E Paulo disse: não me perturbe, eu não quero fugir, eu quero perseverar. De nada pode me inquietar. Eu procuro a coroa incorruptível, desde agora. Nada me inquieta, eu carrego as marcas. Não é tribulações, mas é marca de um salvo. Você tem as marcas de um salvo. Não se atribule por coisa qualquer. Continue, persevere. Pérola, salvação, reino de Deus, Cristo, tudo isso. Da morte veio a vida, da cruz veio a redenção. Isaías 53, 5. E eu queria cantar, Jorge e Araújo, eu não sei se eu consigo com vocês. Vejo o Alex cantar, eu acho muito bonito. Vou ver se eu aprendo aqui. Eu sei que foi pago um alto preço. Ensaiei, eu digo: eu vou cantar esse louvor hoje. Finalizando, e nesse louvor, medite. No final, eu queria te fazer uma pergunta: se você tem valorizado esse alto preço que Cristo fez por ti, fez por mim e fez por nós. E eu já descobri o meu tom de voz, já sei que eu sou baixo, né? Não adianta querer ser tenor como o Gilberto, o Alex, não vou. Tem que ser baixo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Mais uma vez. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele estava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. E nos veio redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, badalando, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tornem nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos. Glória a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço. Aquele homem vendeu tudo porque encontrou aquela pérola de grande valor. Você tem encontrado? Foi camada sobre camada, até nasceu Naca, e ali o Senhor nasceu, e Ele guardou aquela pérola de grande valor. Então foi pago um alto preço. Você que veio nessa noite, que ainda não faz parte da igreja, corpo no sentido denominação, que não tomou sua decisão, este é o momento. Questione-se: essa pérola já foi gerada em mim? Ou eu estou sofrendo dores? Ou eu fiz como o rei Asa, fui embora? Ou eu fiz como o malfeitor, que não me arrependi? Este é o momento. Se você não é crente, não tomou essa decisão, levante um dos seus braços. Este é o momento de você explanar. Eu digo: eu quero que essa pérola seja gerada em mim. Eu preciso encontrar. Você que por algum momento também não conseguiu gerar essa pérola, que entende que ainda falta, mas que está aqui, que não é coincidência, é providência de Deus. É o momento de você vir também. Reflita: a quem eu estou gerando? Quantas pérolas eu já trouxe do meu testemunho? Não fique com vergonha não, venha. Eu sei que foi pago um alto preço. Mas se todos já são crentes, e todos estão discipulando, estão gerando, glória a Deus. Que esta mensagem possa estar cravada no teu, no meu coração. Salvação, com dores fomos gerados. Eu não citei Apocalipse 21:4 porque foi gerado, foi falado várias vezes aqui. Apocalipse 21:4. Brevemente as dores, as aflições, o choro, tudo passará, e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos, te rendemos graça por esse momento oportuno de pregar a tua palavra. Aquilo que foi falado,
aquele que foi anunciado, explicado e aplicado. Guarda em nossos corações, cuida de nós, nossas famílias, nossos filhos, nossos locais de trabalho, essa nossa jornada, a pérola sendo gerada em nós, que possamos expressar para o mundo: o Senhor me salvou, nos salvou e quer te salvar. Guarda em nossos corações, nos dá uma noite abençoada. Gratos por esse momento, oramos em nome de Jesus. Pastor João Pedro.